Quem já sofreu com alguma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti conhece bem os seus sintomas. Foi constatado que eu estava realmente com uma virose, mas não foi dado o alarde de imediato que eu estava com dengue e foi necessário fazer exames e tudo mais. E na quarta-feira foi constatado que eu realmente estava com dengue e que eu deveria tomar algumas medidas de precaução, como tomar bastante água, caso necessário, tomar remédio para dor, que foi necessário, porque o corpo realmente dói muito, a imunidade abaixa consideravelmente. As dores sentidas pelo estudante Igor Forte são apenas alguns dos sintomas da dengue. O principal sintoma da dengue é a febre. Junto com a febre, a pessoa que está com a doença pode apresentar mialgia, que é dor no corpo, ela pode apresentar manchas pelo corpo e ela pode apresentar dor nas articulações. Um dos principais sintomas da febre chikungunya são dores intensas e incapacitantes, que podem impedir o paciente de fazer atividades cotidianas. Mas o Ministério da Saúde alerta que em cerca de 30% dos casos, os pacientes não apresentam qualquer sintoma. A principal diferença entre a dengue e a febre chikungunya é a dor articular. Na dengue você pode ter dor articular, mas essa dor normalmente ela é uma dor de leve a moderada. Na febre chikungunya, essa dor ela é muito intensa. O paciente, tanto é que esse nome chikungunya, ele vem de um dialeto africano que é aquele que se curva, é uma dor incapacitante. E outra diferença importante que a gente observa entre a dengue e a chikungunya é a duração dos sintomas. A dengue é uma doença autolimitada que normalmente dura de 4 a 7 dias. No caso da chikungunya, pode durar até anos. Quando comparadas a dengue e a febre chikungunya com o Zika vírus, os sintomas do Zika se destacam por algumas características, como alerta o médico. Mas a diferença principal é que é uma doença caracterizada por exantema, que são aquelas manchas vermelhas pelo corpo. É o que mais chama atenção num paciente com Zika. Não que as outras doenças não possam apresentar manchas vermelhas no corpo. No caso da dengue, ele apresenta essas manchas normalmente no 4º, 5º dia. Na chikungunya, pode apresentar um pouquinho antes do que isso. E na Zika é no início dos sintomas. Então, em torno de 2 dias após o início dos sintomas, o paciente fica com o corpo muito vermelho. E antes disso também, ou junto com isso, o paciente tem também chamada hiperemia conjuntival, ou seja, que o olho do paciente fica vermelho. E é uma doença assim, que tem uma febre mais branda. A chikungunya tem febre muito alta, a dengue tem febre alta e a Zika, normalmente, a febre é um pouco mais baixa. Comunidade médica, órgãos de saúde e pacientes estão em estado de alerta em razão da associação do Zika vírus com os casos de microcefalia. Quando surgiu o vírus Zika no país, começou a aumentar o caso de microcefalia. Em segundo lugar, nós temos a doutora Adriana Mello, é uma médica especialista em medicina fetal lá da Paraíba, que ela foi a primeira a apontar isso. Ela pegou o líquido amniótico de grávidas que tinham uma doença exantemática, ou seja, tinham tido uma doença que tinha um vermelhidão no corpo e que os bebês estavam com crânio pequeno, ou seja, com microcefalia, e mandou para a FUNED analisar. E a FUNED verificou que dentro do líquido amniótico tinha realmente vírus Zika. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Os bebês nascem com a cabeça menor que o normal. A doença pode ser causada por uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas, bactérias, vírus e radiação. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo mental. São crianças que podem ter dificuldade de fala, dificuldade de audição, dificuldade de aprendizado, pode ter dificuldade de audição, ou seja, dificuldade de ter cognitivas, principalmente, e algumas dificuldades motoras. É importante ressaltar que essas dificuldades elas podem ser amenizadas com atendimento adequado. O médico explica quais exames são realizados para os diagnósticos da Zika, dengue e chikungunya.
No caso, por exemplo, da dengue, nós temos 2 exames. Um chama NS1 e o outro é sorologia para dengue. O NS1, ele vê um pedaço do vírus. Então, ele está indicado para fazer até o 5º dia, porque é o momento que você tem a chamada viremia, que o vírus está circulando no seu sangue. A partir desse momento, normalmente o vírus não está circulando mais no seu organismo. Ele não está circulando porque o seu sistema imune já produziu anticorpos contra esse vírus. Então, o teste a partir daí é para procurar esses anticorpos. Então, por isso, aí se chama sorologia para a dengue. E ela aparece normalmente após o 6º dia. Então, na dengue seria isso. No caso da chikungunya, seria possível, se o paciente está no momento da doença, seria possível também fazer um exame que chama PCR. Esse exame ele procura o DNA do vírus. E aí ele pode fazer o diagnóstico. Passada a fase da viremia, você poderia fazer a sorologia como a dengue. E o mesmo vale para o Zika. A questão da sorologia para o Zika, ela ainda não está padronizada no país. Existem alguns laboratórios que estão fazendo esse exame, mas ainda não é um exame liberado ainda para o serviço público, ainda não tem uma padronização para a nossa população.